Ernst Schertel. Magia, História, Teoria e Prática. Ernst Schertel foi um doutor alemão que se interessou grandemente pelos mistérios das religiões. Sua obra intitulada Magia, História, Teoria e Prática foi publicada em 1923, na língua alemã, pela editora Anthropos. A editora Anthropos nasceu em 1906, tendo o brilhante padre alemão Wilhelm Schmidt como fundador e primeiro editor da revista. A revista inicialmente deveria ser um fórum no qual os missionários poderiam publicar os resultados de suas pesquisas e disponibilizá-los a seus companheiros missionários e a outros que tivessem interesse científico neste tipo de material. Em primeiro lugar, portanto, a revista se interessou por esses materiais, que pareciam importantes para o trabalho missionário. Era, no entanto, para ser uma revista estritamente científica dedicada à etnologia. Ernst Schertel, em sua obra, aborda com um olhar antropológico os fenômenos místicos nas religiões, quais seus princípios, quais suas teorias, e como se dá a prática. É um livro fundamental para se entender os elementos místicos que permeiam a sua própria religião, assim como as semelhanças que as práticas religiosas têm entre si, bem como o que seriam os seus fundamentos e os seus milagres. Ainda que o autor olhe com um olhar antropológico e imparcial sobre todas as religiões, assumindo que Deus e demônios são o mesmo tipo de manifestação, ele valoriza a experiência mística, elevando-a como a experiência mais elevada que a humanidade poderia conceber. Este livro foi um dos livros da biblioteca de Hitler. Acredita-se que Hitler nutriu uma grande admiração por esse livro, uma vez que este livro possuía muitas anotações pessoais de Hitler em sua biblioteca. Esse audiolivro foi produzido pelo canal Livros Históricos, baseado numa tradução livre. 1. História. Quando a natureza, depois de milhões de anos de trabalho e tecelagem por meio de pedras, plantas e animais, tirou o homem de seu caldeirão, ela criou algo que poderia ser contado como o ponto focal da dinâmica cósmica infinita, mas em relação ao tempo, representava apenas uma pequena parte de todo o cosmos. O homem dos tempos primitivos se sentia pequeno em relação à natureza e suas criações. Em todas as coisas e aparências, nas montanhas, nuvens, rios, no mundo das estrelas, no fogo, na fumaça, no sopro do vento, no relâmpago que descia, ele reconhecia e admirava forças e poderes que eram sombrios. Essas coisas eram relacionadas a ele, mas ainda estava acima dele. Ele ainda tinha um conhecimento distinto de que as forças das profundezas cheias de significado misterioso também estavam ativas nos corpos de criaturas pré-humanas. Uma árvore, uma erva, um elefante, um touro e até um sapo. Por tudo isso vieram aqueles processos e condições peculiares que hoje chamamos de ilusões, alucinações, delírios, sugestões, sonhos, etc. Essas coisas lhe revelaram um mundo de forças modeladoras que estão virtualmente ocultas do presente. O homem dos tempos primitivos, adormecido e acordado, sentia-se cercado por uma realidade de imagens de um significado obscuro, muitas vezes macabro, de poderes misteriosos. Mesmo depois de ter aprendido a controlar de alguma forma esses poderes e torná-los subservientes, o sentimento de estranheza e maldade não desapareceu, e ele ainda estava diante dessas coisas com aquela estranha mistura de sentimento de superioridade e medo, como um domador de animais diante de suas bestas. Nós mesmos sabemos pouco sobre a essência das coisas naturais, sobre o ser interior de animais, plantas e pedras, e não é impossível que eles em um mundo, para nós inacessível, recebam e exerçam forças semelhantes, como o homem em seu mundo. Sempre aderimos ao cálculo e design inconscientes e, ao fazê-lo, ignoramos que o melhor, mesmo em toda a consciência, sempre está no inconsciente. Mas temos que perceber a força inconsciente do design e da eficácia das coisas naturais como tremendas, pois dela se origina toda a criação e nosso próprio eu. A experiência desse fato se manifesta no resto do choque pela natureza, como ainda está presente de forma sentimental no moderno sentimento em relação à natureza. Também animais, plantas e pedras expressam efeitos de força que vão muito além do que é imediatamente óbvio para nossos sentidos e, portanto, podem muito bem ser chamados de extrasensoriais. O etnólogo Weyl escreveu sobre este assunto o seguinte, abre aspas, para o primitivo, o próprio animal é algo particularmente místico, com o qual também está continuamente ocupado. O próprio animal realiza magia, porque nele há uma força mágica. Muitas vezes é ainda mais forte que o homem. Claro que os animais que são caçados não entram em questão, mas os fortes e perigosos, e os que estão no topo parecem estranhos por causa de seu modo de vida.
Cada passeio por um museu etnográfico maior ensina o quão difundido esse ponto de vista deve ser. Fecha aspas. Mas não é apenas o animal, mas também a planta e o mineral que desenvolvem forças mágicas que podem ser perigosas para o homem, mas que podem, sob certas circunstâncias, ser adequadamente dominadas até a subserviência. Todo domínio é baseado na aquisição, absorção, compressão, controle e design por meio de subjugar o ser alienígena a uma nova forma-lei, absorvendo-o em seu próprio mundo, assim como o corpo assimila o alimento. Toda luta pelo poder é, portanto, uma luta de estruturas hostis. A forma não é morta, superficial ou insubstancial, mas portadora de força, algo místico que se manifesta no sentido próprio das leis da imagem. Para o homem primitivo, não poderia haver diferença entre coisas vivas e mortas, ou mesmo entre imaginário e real, mas para ele havia apenas uma hierarquia de formas, uma ordem de imagens e signos de acordo com sua força. Para ele, havia elementos essenciais visíveis, audíveis, tangíveis, cheiráveis e gustativos, que estavam parcialmente lá, ou tiveram que ser criados por ele, e que ele aprendeu a opor uns aos outros de acordo com sua vontade. Desde o início ele havia visto a continuidade, a tremenda e ininterrupta conexão de todas as coisas cósmicas, e assim ele sabia que as menores causas eram capazes de desencadear as maiores consequências, e que mesmo as menos impressionantes não eram sem relevância. Aquele que conhecia as formas secretas, coisas, imagens e signos era capaz de projetar formas e coisas, imagens e signos, os meios para subjugá-los à sua lei e assim dominar o universo. Tudo que é formado é o centro de forças que estão em conexão com todo o cosmos. Imagens e signos são junções na dinâmica do mundo. As coisas não são nada diferentes dos focos de força do universo, assim como o próprio homem, e como todo animal, toda planta, toda pedra. As forças da forma do mundo não se esgotam em seus brutos efeitos aparentes, que hoje chamaríamos de físicos ou empíricos, mas se manifestam de forma insondável, caminho misterioso que é precisamente chamado de mágico, e que constitui a última e mais sombria complicação da chamada lei da natureza, que nos é conhecida, mas ainda parcialmente desconhecida. O homem primitivo já havia cunhado um nome para a capacidade da força mágica de afetar as coisas. Ele chama de mana, que habita as coisas e desdobra seus efeitos de acordo com uma certa lei. A mana se apega à forma. Com sua forma, qualquer objeto, qualquer som, qualquer signo é portador de mana. Com a replicação de uma coisa, seu mana também é transferido, ou seja, a replicação é carregada com o mesmo mana que o original. A forma é sempre inseparável do espaço e do tempo, os elementos da corporeidade. O espaço e o tempo são a matéria-prima de tudo que é formado. Um certo momento no tempo pode ser presenteado com mana mesmo que não seja imediatamente perceptível. Exatamente porque a força de mana não é facilmente perceptível, tais portadores abstratos de mana têm que ser marcados artificialmente, para evitar de certa forma acidentes mágicos. Por exemplo, se alguém, por descuido, se aproximar de um ponto que não combinar com a mana do momento. É útil marcar tal ponto com o empilhamento de gravetos, com uma cerca ou algo semelhante, e anotar exatamente a hora e escrever o mana de cada momento, de cada hora, de cada mês, etc. Todo o calendário originalmente tinha uma base mágica. Algo mais vem a isso: a transferência artificial e arbitrária de mana para quaisquer coisas, pontos no espaço ou períodos de tempo. Chamamos isso de maldição ou consagração. Nesse caso, qualquer tipo de objeto é declarado carregado de mana pelo uso de um feitiço de poder. Ou um quadrado ou outro tipo de círculo é desenhado no chão com um espeto, um machado, etc. E esta área é então vista como afligida por mana. O mesmo é possível com os períodos de tempo, assim como ainda hoje qualquer dia é oficialmente definido como feriado. As férias foram originalmente sempre momentos mágicos. É por isso que ninguém tinha permissão para trabalhar, pois o trabalho sempre significa algo profano. Um tempo mágico sempre tinha que trazer malícia a qualquer atividade que não se harmonizasse com ele. Tudo que era mágico era ao mesmo tempo extremamente perigoso. Indiscutivelmente, todas as coisas são inicialmente afligidas por mana, mas não no mesmo grau e na mesma direção. Em algumas coisas a mana pode ser tão fraca que não entra em questão para uso prático, em outras coisas, pode atingir um alto grau, mas ser tão unilateral que é ineficaz em todas as direções. O mana de um determinado lugar, por exemplo, pode expressar que apenas nenhum sangue deve ser derramado ali, mas pode ser neutro em todos os outros aspectos.
Apesar de todas as coisas terem mana, sempre haverá apenas um certo número de coisas que contém esse mana em sua maior intensidade e como uma eficácia multidirecional. E desse fato surgiu desde cedo a distinção entre coisas mágicas e profanas. Indiscutivelmente em si tudo é mágico e em si também tudo pode atingir o mais alto nível de eficácia mágica, mas para fins práticos a diferença acima mencionada persiste. As coisas mágicas, ou seja, aquelas que são dotadas de mana em grande medida, são consideradas tabu, que significa misteriosamente sagrada. Eles são adorados como demoníacos. É claro que essas coisas demoníacas, que representam o mais tremendo foco de força do universo, desempenham um papel central na existência do homem primitivo. Lidar com eles, torná-los subservientes ou evitar seus efeitos potencialmente danosos é sua tarefa mais importante. Logo se desenvolveu uma ciência e uma técnica mágicas que, com suas principais características, fazem parte da posse de todos os camaradas populares, como a culinária, a jardinagem, a criação de animais etc., mas que está naturalmente em sua altura e sua totalidade disponíveis apenas para alguns, que então desempenham o papel escolhido de mágico no sentido estrito da palavra. A descendência de tais magos é criada por meio de seleção artificial, de modo que a casta dos magos se separa cada vez mais da multidão profana e recruta seus descendentes inteiramente de suas fileiras, ou escolhe novos indivíduos de fora de suas fileiras de acordo com suas habilidades. Muito em breve sua aptidão como mago surge como resultado de certos indicadores e as habilidades inatas do neófito são aumentadas com a educação adequada, fertilizadas e levam à sua máxima perfeição. Las Casas relata, por exemplo, os Piaches, que eram os magos dos índios vermelhos de Cumaná, selecionam entre os meninos de 12 a 15 anos aqueles que têm as indicações naturais de serem os mais qualificados e aptos a serem educados na arte da magia. Os escolhidos são enviados para locais marcados nas florestas solitárias, onde vivem alguns Piaches muito velhos e onde os jovens são disciplinados por 2 anos como uma escola. E assim se obtém um isolamento completo, para conseguir o mais completo desembaraçar do ambiente profano e concentrar as forças. Alfred Lehmann conta sobre a cerimônia de inauguração dos Winnebagoes na América do Norte. Ele diz o seguinte, abre aspas, a cerimônia de inauguração dos novos curandeiros é chamada de Festa da Medicina e é uma instituição muito antiga, que como a maioria de suas celebrações consiste quase inteiramente em dança. Os membros participantes formam uma comunidade para si, e têm certos segredos que nunca são revelados a não-membros. A celebração é realizada em uma cabana especialmente organizada. Lá os membros sentados em ambos os lados longos. O meio da sala está vazio para dar espaço aos dançarinos. Os novos candidatos têm que jejuar 3 dias antes de sua posse. Nesse meio tempo eles são conduzidos a um lugar secreto pelo velho curandeiro que supervisiona a celebração e desvenda todos os mistérios da sociedade. Durante o jejum eles também passam por uma rigorosa cura de transpiração onde são cobertos com tapetes e expostos aos vapores de certas raízes. Depois que isso é superado as comemorações começam. Eles consistem em danças e discursos dos antigos curandeiros, além de muitas atividades estranhas. Fecha aspas. Uma escritura anônima do ano de 1785, intitulada de Krata Repoa, relata as cerimônias de posse dos sacerdotes egípcios. Ela diz o seguinte, abre aspas, quando alguém queria ingressar na sociedade de Krata Repoa, tinha que ser fortemente endossado primeiro por alguém que já estava empossado. Geralmente isso foi feito pelo próprio rei escrevendo aos sacerdotes. Mas os sacerdotes a princípio rejeitaram a proposta em Heliópolis e o encaminharam aos professores de Mênfis. De Mênfis foi encaminhado para Tebas. Finalmente ele seria circuncidado. Em seguida, certos alimentos foram proibidos e ele não teve mais permissão para beber vinho, até o momento em que atingiu um nível mais alto, onde, às vezes, recebia permissão. Então ele teve que viver muitos meses em uma caverna subterrânea, semelhante a um prisioneiro sozinho com seus pensamentos. Eles deram permissão para escrever seus pensamentos, que seriam examinados minuciosamente para se familiarizar com a mente do novo membro. Depois ele foi deixado em um corredor com estátuas mercuriais, onde foram escritos feitiços de costumes que ele teve que memorizar. Assim que os conhecia de cor, Tesmosporos, o apresentador, veio até ele. Em suas mãos tinha um forte chicote para deter a turba no portão do profano, onde permitiu que um novo membro logo fosse empossado, cujos olhos estavam vendados e suas mãos estavam acorrentadas com uma forte atadura de linho. Fecha aspas. Esses exemplos bastarão para mostrar a grande exclusividade da casta dos magos.
Somente após longas e exaustivas cerimônias de posse é que a admissão é concedida. Por causa dessa complexidade, muitos que eram movidos apenas por uma curiosidade volátil foram desencorajados. Ao mesmo tempo, fica provado durante essas medidas se o aprendiz possui as habilidades necessárias em seu corpo e em sua alma, e essas habilidades, se existentes, certamente serão muito espalhadas por essas curvas acentuadas. Uma grande quantidade de irritabilidade é um pré-requisito para obter permissão para entrar no círculo dos magos. Além disso, há muitos maneirismos e esquisitices que ainda hoje podemos encontrar com frequência em pessoas do gênio. Também uma característica epiléptica é considerada um sinal de superdotação mágica. De qualquer forma, reconhecemos que o mago em tempos passados tinha muitas características que hoje chamaríamos de psicopáticas. Hoje associamos a este termo um significado pejorativo, e não pensamos que a maioria das grandes coisas foram criadas por esses tipos de psicopatas. Além disso, o mago dos primeiros tempos, apesar de sua predisposição anormal, não deve ser retratado como um humano doente em nosso sentido da palavra. Pelo contrário, ele teve que ser dotado de uma grande quantidade de robustez para poder suportar os aspectos patológicos de seu ser, sem prejuízo de seu organismo como um todo e corresponder a todo o estresse que sua função exigia. Frequentemente, esses magos foram senhores da guerra épicos que tomaram parte ativa na batalha e foram, por causa de sua eficiência na guerra, uma luz para todos os outros. Sabemos do patriarca Abraão, que sem dúvida era dotado de magia, que levou uma vida muito guerreira e não tinha medo de nenhum potentado na terra, e mesmo Maomé, que afinal fazia parte de um período relativamente tardio, era um comandante notável, apesar de sua notória epilepsia. Também temos que visualizar Moisés como uma pessoa imponentemente grosseira, apesar de sua história de sonho sonambúlico, uma vez que, de outra forma, ele não seria capaz de conduzir um povo resmungão do Egito à Jordânia com todos os esforços e dificuldades envolvidos. Inácio de Loyola, que era profundamente alucinatório e fundador da Ordem dos Jesuítas, foi um excelente soldado e um rude temerário antes de se voltar para sua atividade espiritual. A Santa Teresa estava muitas vezes em estado de catalepsia por dias antes de começar novamente um extenso trabalho organizacional que exigia altos padrões de sua força mental e física. O mágico profissional tinha a tarefa de usar sua arte em todos os lugares onde coisas particularmente difíceis, importantes ou sagradas estivessem envolvidas. Mas em todos os outros lugares, onde o homem comum usava a magia, por assim dizer, para fins domésticos, o próprio indivíduo a realizava, semelhante a hoje, onde só nos aconselhamos em casos graves, mas tratamos os casos menores com o uso de remédios domésticos amplamente conhecidos. Normalmente, o chefe de casa ou um membro idoso da família extensa é a pessoa que possui as receitas mágicas e tem autoridade para realizar as cerimônias exigidas, porque nem todas as pessoas podem e têm permissão para realizar todo tipo de magia, mesmo que conheçam alças ou fórmulas que estão envolvidos. A magia é sempre perigosa, é sempre uma prova de força entre aquele que a realiza e as forças que invoca, isto é, as coisas demoníacas ou simplesmente os demônios. Desse traço distintivo da luta se origina o caráter aristocrático, que desde o início fez parte de toda a magia e, apesar de sua ampla base humana, a caracterizou como privilégio de uns poucos selecionados. O tipo mágico de homem foi aquele que dominou e definiu todas as culturas primitivas. O mago era em todos os tempos primitivos idêntico ao governante, seja como chefe ou como sacerdote, ou como ambos combinados em um. Ele atua como um intermediário entre a realidade profana e o mundo de cima. Ele mesmo irradia forças que excedem o normal. Ele é na realidade o superior e o mais alto, e por isso é natural que ele também tenha em suas mãos o poder mundano. Mesmo mais tarde, quando o poder mundano geralmente se separa do espiritual, ainda é o mago, o sacerdote, que representa a autoridade suprema e diante do qual também príncipes e reis devem se curvar. Mas não até o fim da civilização, quando a conexão com o mundo de cima diminui cada vez mais, o mago recua de sua posição dominante, a estrutura hierárquica do povo se desintegra, e em relação a cada coisa sublime, todo indivíduo tem que começar completamente do zero. O horrível sobrenatural traz à vida as coisas naturais, que é a base de toda a magia, produz a visão de mundo que nos é conhecida pelos chamados primitivos como animismo, panimismo ou como inspirador da natureza, panpsíquica. Para o homem primordial, as coisas são essencialidades vívidas e sombrias, tudo é cercado por um horror sagrado que, por sua vez, significa uma fonte de forças pelas quais os efeitos mágicos se tornam possíveis em primeiro lugar.
Este animismo primitivo não deve ser confundido com o panteísmo de épocas posteriores, porque o animismo é algo inteiramente específico, é realmente politeísmo, mas não monoteísmo morno, que precede diretamente o completo desaparecimento de Deus ou deuses. O animismo mostra desde cedo, em contraste com o panteísmo, uma tendência distinta à compressão, à concentração ou à concretização do demoníaco, assim como também já aprendemos em relação à humana, ou seja, certas coisas são consideradas extraordinariamente demoníacas, enquanto a natureza demoníaca das coisas restantes afunda a um nível inofensivo e, portanto, profano. Desde o início existia também uma tendência distinta à individualização, ou seja, certas pessoas se sentem alocadas a certos demônios. Demônios familiares e demônios tribais passam a existir, em certas circunstâncias até demônios individuais puros, que são adorados apenas por um homem. Alfred Lehmann relata sobre os negros da costa da Guiné, ele diz, abre aspas, uma vez que algum deles decide realizar algo importante, a primeira coisa que ele faz é procurar um Deus para ajudá-lo em seu esforço. Com isso em mente, ele sai e declara a primeira criatura viva que parece ser um Deus, um cachorro, um gato ou mesmo um dos animais mais primitivos. Também é possível um objeto inanimado que ele encontre em seu caminho, uma pedra, um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa que seja naquele momento. Ele então imediatamente faz um sacrifício por este novo Deus, explica seu esforço para ele e promete que ele irá reconhecê-lo e adorá-lo como seu Deus no futuro, se seu esforço for bem sucedido. Fecha aspas. Este relato traz à luz o quanto a magia está em sua essência ligada ao animismo e ao demonismo, e quão distante está da peça que podemos encontrar na teosofia ateísta, que tem uma força de desejo que é apenas intelectual. O ato mágico em si significa uma antecipação muito concreta, uma cerimônia óbvia, e atos de antemão são realizados para obter o que se exige do demônio. Se, por exemplo, se quer chover, realiza-se então um ato que tem uma semelhança distante com a chuva. Se se quer destruir os inimigos, organizam-se danças de guerra. Se se quer tomar posse de algo, o ato de tomar, roubar, ou o roubo é imitado, etc. Muitas vezes a cerimônia pode diferir tanto do ato natural que dificilmente é possível para pessoas de fora identificarem ambos. Na maioria das vezes, está presente um símbolo que é apenas por meio indireto de associações aparentemente complicadas e muitas vezes arbitrárias, conectadas à imagem natural do ato pertinente. Pode-se dizer que toda a magia foi originalmente baseada em uma espécie de pantomima mais ou menos estilizada, ou seja, baseada em uma apresentação teatral e parcialmente dançante do que se deseja realizar. Isso traz à luz as origens mágicas de todas as artes cerimoniais. Mas a dança também desempenha, de outro ponto de vista, um grande papel na velha magia, ou seja, como criadora de condições maníacas e como meio de eliminar estados de tensão. Houve e ainda existem danças que servem ao propósito de criar artificialmente estados de êxtase ou possessão, onde o dançarino se sente imbuído do Deus e com essa completude demoníaca de poder exerce efeitos mágicos. Nesse caso, a dança cria diretamente a demonização, mas ao mesmo tempo também serve como uma saída, ou seja, por meio da abreação. Esse tipo de dança expressa tensões convulsivas e paroxísticas do corpo e no início não quer nada menos do que ser adorável. Seu propósito é apenas criar um frenesi que será facilitado por todos os tipos de outros meios, como jejum excessivo, sudorese, flagelações, efeitos de luz e sons ofuscantes, bem como bebidas narcóticas e tabagismo. Alfred Lehmann traz um relato sobre essas danças mágicas, onde é descrita tal cerimônia que é comumente praticada pelos Tungs. Ele diz, abre aspas, no meio da cabana tremeluzia um fogo brilhante ao redor do qual foi colocado um círculo de peles de carneiro pretas, em que o xamã recitava em voz alta encantamentos e andava com passos bem medidos e diplomáticos. Sua vestimenta era uma longa túnica feita de pele, sobre a qual pendiam de alto a baixo tiras, amuletos, correntes, sinos e peças de ferro e cobre. Na mão direita tinha um tambor mágico em forma de pandeiro, também decorado com sinos, e na mão esquerda um arco. Seu olhar era terrivelmente selvagem e aterrorizante. A assembleia sentou-se em silêncio, mas com o estado de alerta mais expectante. Gradualmente, a chama no meio da cabana se apagou. Apenas as brasas ainda fumegavam e espalhavam um crepúsculo místico. O xamã se jogou no chão e depois de ficar ali deitado por cerca de 5 minutos, começou a gemer lamentavelmente, uma espécie de grito oco ou reprimido, que parecia vir de vozes diferentes. Depois de um tempo, o fogo foi novamente aceso e ardeu no alto da sala.
O xamã saltou, colocou o arco no chão e, segurando-o com a mão e colocando a testa na extremidade superior, começou, primeiro lentamente, depois gradualmente mais rápido, a correr em volta do arco em círculo. Depois de um bom tempo girando ele, de repente ficou parado sem nenhum sinal de tontura e com as mãos começou a descrever figuras no ar. Então, em uma espécie de excitação, ele agarrou seu tambor, que ele mexia com uma certa melodia, depois da qual logo pulava às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, enquanto todo o seu corpo se contorcia aqui e ali incrivelmente rápido de uma maneira peculiar. Durante todas essas operações o xamã tinha, com certa vontade, fumado alguns cachimbos do tabaco mais agressivo e entre cada um deles bebia um gole de aguardente. De repente, ele caiu no chão e ficou ali congelado e sem vida. 2 dos atendentes o levantaram e o colocaram de pé. Ele parecia medonho. Os olhos estavam arregalados e vagos fora de sua cabeça, todo o seu rosto estava todo vermelho. Ele parecia estar em completa inconsciência, e exceto por um leve estremecimento de todo o seu corpo, não houve movimento algum por alguns minutos, nenhum sinal de vida era perceptível. Eventualmente, ele pareceu acordar de sua rigidez. Com a mão direita apoiada em seu arco, ele rapidamente empunhou o tambor mágico com a mão esquerda e, balançando-o em volta da cabeça, colocou no chão para significar que agora está totalmente animado e que agora se pôde fazer perguntas. Suas respostas a essas perguntas foram dadas sem uma longa reflexão, mas de forma como se ele mesmo não soubesse o que estava acontecendo. Fecha aspas. Neste caso temos que interpretar o movimento da dança como um momento extático e demoníaco, que em combinação com meios narcóticos produz um estado de possessão, isto é transe, ou sonambulismo, no qual ocorre um deslocamento extenso do ego, de modo que aparentemente outra pessoa, um fantasma, fala do corpo da pessoa. A dança também é uma parte central, durante uma cerimônia de cura mágica, que Alfred Lehmann menciona de algumas tribos indígenas vermelhas, no início na forma de uma cerimônia pantomímica, mas gradualmente leva ao êxtase. Diz. Abre aspas. A dança é literalmente uma performance que o curandeiro realiza no leito do doente diante de uma plateia impressionada. Batendo em um pequeno tambor ou batendo com um chocalho, ele se move em círculo e afirma que está conversando de maneira mítica com os fantasmas, suga a doença do estômago ou do pescoço do paciente, expulsa fantasmas maus de várias partes do corpo, etc. Continuando dessa maneira, ele não apenas leva a si mesmo, mas também sua audiência e pacientes a um estado de êxtase, onde esses mesmos pacientes o encaram com medo e tremor. E quando ele sacode seu chocalho mágico ou bate em seu pequeno pandeiro, eles imaginam que o céu e a terra estão ouvindo e que todo o universo se curva diante dele. Fecha aspas. J.W.R. escreve sobre a dança como um meio para o êxtase. Abre aspas. Que a dança seja principalmente um meio de diversão é uma falsa ilusão, como mostra a etnografia comparativa. Para os índios ruivos de Tarahumara, por exemplo, o único grande pecado é não dançar o suficiente e, segundo Preust, a dança é um assunto muito sério, comparável a uma espécie de oração ou magia, e não uma diversão. Indra, o deus das batalhas e do clima, certamente não dançava por diversão, da mesma forma como Arut. As danças de Indra devem ter um significado mais profundo. Elas são estimulantes e geradoras de vida. Mas a dança de efeito de força é ao mesmo tempo também uma dança estática. No caso de Indra, a dança está ligada a manifestações de força. Isso será suficiente para mostrar que as danças de Indra são realmente selvagens e estáticas. Fecha aspas. Estamos sempre inclinados a descartar tudo o que está associado ao êxtase, sonambulismo, etc., como pertencentes à área da imaginação vazia, como desprovidos de discernimento científico ou mesmo como doentios, e acreditam resolver o assunto com essa classificação. Mas não levamos em consideração que nossas normas de realidade e imaginação, de verdadeiro e falso, de saudável e doente, são de fato relativas, e que pode haver condições da alma, onde esses conceitos literalmente se invertem, e onde não podemos simplesmente rejeitar essas condições da alma como injustificadas. Assim como não há apenas uma, mas infinitas geometrias, que são completamente coerentes e razoáveis, também existem infinitas possibilidades de uma visão de mundo e uma atitude resultante, que, apesar de se contradizerem, existem em si mesmas com total justificação e nunca poderiam, no sentido de uma linha de argumentação, serem colocadas umas contra as outras. Já indicamos que o tipo de homem mágico definitivamente não significa algo doente no senso comum, apesar de apresentar muitos sintomas que chamamos de patológicos em nossa esfera mundial.
Em sua esfera, um mago opera de fato como saudável e mostra os atributos essenciais do saudável, isto é, coragem, autoconfiança, capacidade de lidar com a vida, etc. Da mesma forma, aparece o que chamamos de imaginação completamente como realidade em seu mundo associado, e nossas realidades aparecem lá simplesmente como imbecilidades obtusas com bastante frequência. Como toda magia é de uma forma ou de outra baseada no animismo e no demonismo, ao contrário, por exemplo, da nossa dominação empírica da natureza, é explicável que o culto dos demônios também esteja em primeiro plano fora da área mais próxima da magia. A visão básica demoníaca atravessa todas as áreas da vida e, como a conexão com os demônios só é possível de maneira mágica, as ações e o pensamento mágicos se manifestam em todas as condições da vida e em cada menor manuseio. Todo ser está em camadas em torno de um centro mágico demoníaco e recebe seu propósito de lá, sua bênção e sua força. Mas isso é religião. Toda religião é apenas uma forma de magia e toda magia é apenas religião aplicada. Sobre isso escreve Alfred Lehmann, ele escreve, abre aspas, o quão intimamente o culto e a magia estavam entrelaçados segue explicitamente dos encantamentos. Muitas vezes, estes são apresentados com apelos aos deuses pertinentes, de modo que preferimos chamá-los de hinos, ou canções de louvor, se não forem explicitamente chamados de encantamentos nos documentos. Fecha aspas. Rudolf Zinger também pinta um quadro vívido dessa convergência de linhas mágicas e demoníacas na religião do ocultismo. Ele diz, abre aspas, os privilégios religiosos do homem maduro são explicados à criança de maneira eterna e sensível, para que ela conheça os dançarinos de máscaras demoníacos e as forças vitais mitológicas desde sua juventude e por ocasião da celebração Kashina. A criança aprende bem como implorar aos deuses por chuva, fertilidade e a força bendita do sol. Os objetos de culto testemunham um simbolismo consciente em forma e cor. Para quem está de fora, essas coisas, arco-íris, relâmpagos, espigas de milho, nuvens de chuva, podem parecer monótonas enquanto ele não for capaz de decifrar o mundo fenomenal estrangeiro. Por trás da linguagem clara e segura em sua forma, esconde-se um mundo de piedoso estremecimento infantil, além de sério mistério. Os contornos se transformam em luminosidade de imersão mágica. As figuras têm a razão e a obsessão da visão mágica. Uma corrida pela naturalidade, uma intuição sobre a turbulência emocional de outra piscina ulterior de luz. Fecha aspas. Toda a adoração concreta de Deus ou deuses nasce de um fundamento mágico. É por isso que no início os termos mago e padre têm o mesmo significado. O mago é o servo e o representante da divindade, em certo sentido seu tirano, e em estado de êxtase ele é até mesmo sua encarnação direta. Isso já é significado no traje, nos emblemas e em toda a forma de aparência. O mago e sacerdote usa o atributo de seu demônio. Na esfera cultural assírio-babilônica, por exemplo, ele usa um chapéu em forma de pirâmide ou cônico que lembra as montanhas dos deuses e as antigas torres do templo, ou ele usa algum tipo de chapéu com chifres que lembra os cultos do touro e do carneiro. Ele está vestido com um longo casaco branco, que representa um símbolo divino muito primitivo, e em sua mão ele carrega a vara do governante, a vara do mago, que é desde tempos imemoriais um símbolo da fertilidade e onipotência divina. Frequentemente, as máscaras são aplicadas diretamente para esclarecer ainda mais a unidade do mago com Deus. O culto demoníaco consiste na realização de cerimônias místicas que se referem ao caráter e à forma de atividade do demônio relevante, e consiste na realização de sacrifícios pelos quais o mago conecta a si mesmo e sua tribo com a divindade e sempre adquire nova plenitude de força. O sacrifício é o fato mais misterioso em todo o culto demoníaco. A questão não é apenas dar ao demônio qualquer tipo de coisas como presentes, agradá-lo dessa maneira, mas sua real importância é o dever místico com o próprio demônio. Com o sacrifício, o demônio sempre ganha nova plenitude de sangue e realidade, enquanto um mago atuante e sua comunidade ficam saturados com novas forças demoníacas. Só por isso é óbvio que a magia sem um culto demoníaco explícito não é essencialmente possível, porque somente com o culto e com o sacrifício a força demoníaca cresce e as habilidades mágicas aumentam. Thiele escreve sobre a importância do sacrifício. Ele diz, abre aspas, os deuses dependem do sacrifício e anseiam por ele. Como um touro, o deus ruge para o sacrifício. O deus anseia pelo sacrifício e por seu mestre, o todo-poderoso Brahman, aquele que faz o sacrifício. O que acontece dentro do sacrifício é descrito com verbalismos pitorescos e com um simbolismo às vezes incompreensível como o mais importante no céu e na terra. O sacrifício dá e cria tudo.
Desta forma, o hino sacrificial, a fórmula sacrificial, o Brahman, obtém poder dominador. A dependência dos deuses em relação ao sacrifício é levada tão longe que se pensa no Deus como uma criação do sacrifício. No sacrifício está o segredo da existência, a alma de todos os seres, a alma de todos os deuses. Por isso, o poder de quem faz o sacrifício é ilimitado. Fecha aspas. O ponto do sacrifício é a unificação e a amálgama com o demônio. Originalmente tinha padrões muito sangrentos e orgiásticos. Como inicialmente o demônio é sempre pensado como encarnado em um humano, o sacrifício mais antigo é o sacrifício humano, e como o sacrifício sempre consiste em comer do sacrificado, reconhecemos claramente as raízes mágicas, sagradas do que chamamos de canibalismo. O intelectual de hoje só tem um sorriso zombeteiro para essas coisas, já que das alturas de seu saber incorpóreo ele não reconhece mais as conexões mais profundas da realidade. Para os velhos, o consumo de um corpo, independentemente de ser animal ou humano, era algo horrível e santo da mais escura importância mágica. Mesmo nas religiões moderadas de nosso tempo, ainda podemos ver as origens sangrentas dos ritos individuais. Leo Frobenius descreve uma cerimônia de sacrifício que não muito tempo atrás ainda era comumente praticada pelo povo iorubá africano por ocasião da indução na sociedade secreta Ogoni. Ele relata, abre aspas, quando o aparato sagrado era exibido na iniciação de um novo membro, os presentes se despojavam até a cintura. Eles então se aproximaram da efígie de bronze à luz lúgubre de uma enorme fogueira e a saudaram em coro com um grito de equa. Então o primeiro sacrifício foi oferecido. Um ser humano foi decapitado em tal posição acima do par de itens que o sangue derramou sobre eles. Ocasionalmente, quando uma cerimônia mais importante era considerada necessária, vários seres humanos eram sacrificados e, na admissão de um novo membro, uma noz de cola branca e vermelha era colocada ao lado da efígie e uma segunda vermelha em sangue humano no item. Esta última noz representava o sangue sacrificial que o noviço tinha que consumir com a boca. Para isso, o candidato estava com os olhos vendados. Curvando-se de joelhos diante das imagens salpicadas de sangue sagrado até que sua testa tocou o chão, ele teve que se empurrar para a frente, com os olhos vendados, para as imagens caídas no chão. Ele foi guiado até ficar de bruços sobre a terra com a parte superior de seu próprio corpo jazendo em sangue. Ele teve que esticar a cabeça para a frente até que ele pudesse pegar a noz de cola no item, pingando sangue com os lábios. Então ele comeu. Então ele voltou para uma posição ereta. O sacerdote celebrante segurou então cada um dos itens em ambas as mãos, de modo que a corrente, pela qual eles estavam conectados, pendurou e as extremidades das figuras, que eram feitas de ferro, se voltaram para o noviço. Mantendo as pontas de ferro paralelas, tocou primeiro em ambas com os cantos da boca do candidato, depois enfiou as duas pontas das varetas em suas narinas e, finalmente, tocou sua testa com elas. Este ritual pretendia transmitir que a santidade absorvida pelo noviço, ao comer alimentos impregnados de sangue humano, em um local sagrado pela boca, também deveria ser transferida para as outras partes do corpo. Concluída esta cerimônia, o grito de equa foi levantada mais uma vez. Em seguida, uma noz de cola foi descascada, uma de suas partes colocada sobre o peito da fêmea item, removida novamente pelo sacerdote, quebrada em pedaços e distribuída entre as pessoas para serem consumidas juntas. Fecha aspas. A base canibal ainda está claramente presente aqui. Mas observamos que já é introduzida uma forma de substituição, para que o humano não seja sacrificado, mas sim uma noz embebida em seu sangue. Um certo processo de abstração já estabelece sua posição, que corrói desde o sacrifício sangrento original até as substituições sem sangue. Uma forma muito abstrata que as técnicas sacrificiais se desenvolveram na esfera cultural europeia, mas ainda se refere distintamente ao fundamento sangrento, está, atualmente, na missa católica. Aqui o pão e o vinho são os substitutos, mas a consciência de que esta é a carne e o sangue de um Deus humano ainda está claramente preservada. O seguinte é um trecho do livro de Ancient Shot, que ilustra claramente esses fatos. Abre aspas. Deus usou todos os meios de onipotência e sabedoria para aumentar o sacrifício da cruz e dar-lhe importância eterna. Ele transformou a fonte uma vez aberta de seu sangue vital em uma vasta corrente, que inundou todo o reino de Deus na terra e toda a Santa Igreja. Sempre que um pobre humano, consagrado pelo bispo como sacerdote, transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo, renova-se o sacrifício da reconciliação no Gólgota. Jesus Cristo está realmente se sacrificando no altar, verdadeiramente como no Monte Calvário.
O sacerdote o eleva, mostra-o ao povo e separando o corpo do sangue, a hóstia consagrada do cálice, Jesus aparece como abatido e morto, como o cordeiro cujo sangue até a última gota escapou de seu corpo. A palavra do sacerdote que muda e separa as formas é muito parecida com a espada do sacrifício sob a qual o cordeiro é morto. A quebra da hóstia consagrada representa a morte sacrificial violenta do Senhor. O próprio céu é rebaixado à terra, a terra é elevada ao céu e o céu e a terra estão conectados, reconciliados, casados. Animado e fortalecido pelas orações, o sacerdote desfruta do corpo e do sangue do Senhor. Fecha aspas. Aprendemos que a conexão com o mundo demoníaco é a base da magia. Mas essa conexão acontece no sacrifício. O sacrifício cria o estado de êxtase onde o humano se conecta com as forças cósmicas, para que seja capaz de realizar efeitos mágicos. Auer escreve sobre isso. Abre aspas. Durante o sacrifício, é sobretudo durante o gozo da poção sacrificial ou da refeição sacrificial, que os deuses participam ou que sua força secreta sopra, o que cria um êxtase tão entusiasmado, que assalta o céu, que deixa toda a gravidade da terra, desaparecendo na presença beatífica dos deuses, que vieram correndo ao sacrifício com um desejo sedento, ou para o qual aquele que faz o sacrifício nas asas do sacrifício elevado. Fecha aspas. As práticas de concentração, mais ou menos abstratas e essencialmente ateístas dos iogues de hoje, por exemplo, não visam nada mais do que a conexão com o mundo acima, para aproveitar as forças paracósmicas, e devem, consequentemente, ser vistos como formas muito abstratas do sacrifício. Não é por acaso que as antigas palavras de sacrifício Brahmayon ainda têm um papel preeminente hoje e que também as antigas danças de sacrifício ainda abriram em suas práticas de pé e sentado. As bruxas durante a Idade Média também tinham um banquete mágico e dança como o centro de suas práticas de culto, e a unificação com o mundo demoníaco foi realizada por elas da maneira mais palpável. Assim que o contato com o paracosmos é feito, os diferentes caminhos da atividade mágica surgem por si mesmos quase automaticamente. Alguns raios de luz serão lançados sobre eles agora. As forças mágicas podem sempre ser dirigidas em cursos mais difusos ou mais especializados, e desse fluxo há infinitamente várias formas de eficácia mágica. Entre as formas difusas, é especialmente a determinação geral do destino que caracteriza a expressão mais imediata e espontânea da potência mágica. Todos os homens de gênio possuem essa força, e todos os povos, cuja história não apenas aconteceu, mas cuja história virtualmente se condensou em um mito, a possuíam. Com essa determinação difusa do destino, as forças paracósmicas, demoníacas, são, sem dúvida, dominadas e assimiladas, mas estão à parte desse livre reinado para poderem operar de maneira autônoma. Isso pode ser combinado com muita miséria e infortúnio, mas sempre leva a uma consequência com significado mais profundo. Um direcionamento das forças mágicas em uma direção especial pode ser visto em todos os atos, que são no sentido mais estrito chamados de encantamento. Trata-se da concentração da força mágica em uma determinada pessoa ou qualquer outro tipo de objeto, para criar efeitos mágicos muito particulares. Se coisas concretas estão envolvidas, é prática comum desde tempos imemoriais criar uma imagem do item pertinente, possivelmente adicionar partes da coisa real, cabelo, farpas, secreções, etc., ter realizado com o próprio objeto pertinente. Isso é chamado de magia pictórica. A palavra imagem deve ser entendida no sentido mais amplo. Não são necessariamente réplicas exatas do objeto, mas bastam cada pedaço de madeira, cada tipo de desenho vago na areia e, em certas circunstâncias, a pura imaginação concreta. É crucial que algo seja usado como substituto da coisa real. Portanto, a magia pictórica só é considerada quando o objeto real é de difícil acesso para manipulações mágicas diretas. A magia de amuleto, em seu sentido mais amplo, está de certa forma associada à magia pictórica, ou seja, a criação de objetos carregados de força mágica pelo uso de certos atos. Este tipo de encantamento também é aplicado se a cerimônia mágica não puder ser realizada no local ou no momento em que o efeito mágico deve acontecer. Amuletos são acumuladores de força mágica ou máquinas infernais mágicas. Amuletos e talismãs já podem ser encontrados entre os povos mais primitivos, e sua criação baseia-se em parte na utilização e combinação habilidosa das forças mágicas naturais das pedras, metais e substâncias orgânicas, bem como no falar com esses objetos, pelo qual também importa o alinhamento apropriado das estrelas, a orientação dos talismãs e muito mais. Certas sílabas mágicas, escritas em pequenas notas e somadas ao todo, pertencem a ela, assim como os signos mágicos riscados ou pintados.
A magia de amuleto pode ser dirigida como a magia pictórica em direções totalmente opostas. É capaz de curar e destruir, pode inspirar amor ou esmagá-la, pode dar força para a batalha ou fraqueza e muito mais. A diferença com a magia pictórica é apenas que o amuleto deve ser usado por aquele em que foi projetado para ter efeitos, enquanto a magia pictórica é projetada para as distâncias mais distantes. Necromância ou conjuração dos mortos é um tipo de atividade mágica onde o mago invoca uma pessoa morta para realizar efeitos mágicos através dele, que em muitos casos atingiu um alto grau de perfeição. Esse tipo de magia repousa sobre o pensamento de que a morte produz uma demonização do indivíduo pertencente, de modo que essa pessoa não aparece mais como um humano, mas como um animal, como um fantasma ou um demônio. Essa percepção deriva da situação de que as coisas mortas são facilmente sentidas como sede de forças demoníacas, em parte por causa da horrorizada falta de familiaridade que temos com tudo o que está morto, e em parte por causa do desligamento da vida consciente, pela qual, como no sono profundo, um contato mais próximo com as forças paracósmicas parece possível. Portanto, a necromância representa apenas um tipo especial de evocação demoníaca, e o culto mortuário que podemos encontrar em muitos povos, e que está apenas minimamente vivo em nosso espiritualismo de hoje, é apenas um tipo especial de culto demoníaco. O propósito dos procedimentos mágicos nem sempre foi afetar ativamente o meio ambiente, mas frequentemente apenas ouvir ou ver passivamente conexões cósmicas e paracósmicas. Isso é chamado de clareaudiência ou clarividência e, na medida em que se trata de investigações sobre o futuro, é chamado de profecia ou adivinhação. Originalmente, profecia significava apenas falar se deliciando com Deus, e isso já mostra que para esse tipo de magia a amálgama com o demônio, ou seja, um êxtase, um transe, era visto como uma pré-condição tanto quanto para qualquer outro tipo de mágica. Os métodos de profecia são incontáveis e flutuam em abundância colorida entre a clarividência simples sem qualquer tipo de direção especial, e as instruções e técnicas mais complicadas. Essas diferentes observâncias têm em comum o traçado ou construção artificial de certos pontos de concentração para atingir um estado de clarividência. É relativamente pouco importante se esse ponto de concentração repousar em um cristal, um copo de água, um prato com folhas de chá, o fígado de um animal ou na trajetória de voo de um pássaro. Embora todos esses métodos sejam realizados com base em regras estabelecidas e aprendidas, a experiência mostra que essas regras são apenas regras de culto, isto é, são de fato individuais, e que a habilidade mágica do indivíduo é sempre aquele fator-chave. A leitura das cartas também é feita com regras rígidas que têm milhares de anos de tradição. No entanto, nem toda pessoa aleatória é capaz de investigar o futuro apenas com base nessas regras, se não tiver as habilidades clarividentes necessárias. Mesmo na astrologia, que afinal é uma ciência matemática virtual, somente aquele que possui os talentos mágicos naturais necessários ao lado de sua educação científico-astronômica poderá produzir resultados satisfatórios. Até agora explicamos apenas um corte transversal da história da magia, apresentamos uma morfologia da magia, e agora teríamos que descrever seu desenvolvimento histórico. Mas uma história da magia não pode ser escrita da mesma maneira que, por exemplo, uma história da ciência física. Nosso conhecimento dos povos antigos e exóticos é insuficiente para estabelecer uma biogênese de suas crenças e atividades mais sombrias, enigmáticas e mais ou menos secretas. Sempre que encontramos um povo, descobrimos que ele possui sistemas e práticas mágicas, mas muitas vezes não conseguimos determinar como esses sistemas surgiram, onde poderíamos falar de influência, ou mesmo o que justificadamente deveria ser definido como antes ou mais tarde. Só podemos falar do antigo ou do exótico, e temos que tratar o milênio como se fosse um dia. Por outro lado, a magia, por sua natureza, resiste ao uso de nossos conceitos de desenvolvimento, pois se baseia demais no conhecimento intuitivo e no poder autogênico. Indiscutivelmente, grandes mágicos são substituídos por medíocres, e tempos em que a magia domina e penetra toda a vida são substituídos por tempos em que a magia retrocede, mas o verdadeiro progresso em nosso sentido racionalista não pode ser demonstrado em lugar algum. Ao contrário, só seria possível falar de uma constante regressão. Quase em todos os lugares encontramos formas mágicas, também encontramos ossificação e corrosão dessas formas. Quase parece que a humanidade em tempos anteriores estava de posse de todas as habilidades mágicas, e desde então só caiu dessa altura. Como o homem foi capaz de alcançar este alto padrão é completamente desconhecido para nós. Em todo caso, todas as teorias que falam de progresso constante dos assuntos mundiais falam aqui.
Não é inteiramente coincidência que os antigos sistemas religiosos de tempos melhores sustentassem a visão de que não se alcança a salvação pelo progresso, mas pela conversão. Portanto, podemos demonstrar claramente apenas a história da degeneração da magia. Essa degeneração coincide com a cristalização gradual daquela visão de mundo e atitude que chamamos de europeias no sentido mais amplo. Não nos referimos apenas a um sentimento de mundo que só apareceria dentro da Europa em seu significado geográfico ou mesmo racial, mas, estrutural psicologicamente, a forma de existência humana que pode ter atingido seu clímax na Europa de hoje. Quanto mais um povo converge para esse estado europeu, mais sua capacidade mágica diminui e oculta suas formas mágicas de expressão. Mas com isso o terreno é cortado sob toda a vida religiosa e degenera em teoremas abstratos e sem sangue com tendências ateístas. Os europeus e com eles o tipo de homem tardio caracterizam-se em geral por sua falta de sensibilidade para o concreto, corporal. Ele não experimenta o mundo físico como algo intrínseco e substancial e, portanto, carece de todo sentido para o significado mais profundo do real. Sempre se diz que o europeu tem um pronunciado senso de realidade e senso de fato. Mas uma inspeção mais detalhada revela que ele sempre olha além da realidade e dos fatos, e o que ele tem em suas mãos são esquemas vazios. Todo o materialismo e racionalismo de nosso tempo virtualmente atinge na cara todo o sentido mais profundo da realidade e dos fatos. Mas a magia propriamente dita é algo concreto e, portanto, irracional e antimaterialista. Trabalha com o sangue e a alma das coisas, imagens, figuras, e tudo o que se chama corpo é fonte e reservatório de poder. Nada é mais desastroso para um mago do que pensamentos abstratos, que deslizam em sua imaginação bastante plástica durante o exercício de sua arte, e nada enfraquece tanto um mago quanto quando seu cérebro momentaneamente seca e perde contato com o mundo físico. O tipo europeu de homem está apenas sintonizado com esse esgotamento do cérebro e, portanto, não é mais capaz de apreender a plenitude da realidade. Descartes diz, abre aspas, o que eu não reconheço clara e distintamente, não é. Fecha aspas. E isso molda o princípio fundamental do racionalismo europeu. Mas especialmente as coisas mais profundas são aquelas que não somos capazes de reconhecer clara e distintamente. E mesmo que pudéssemos, ainda nada seria feito pelo lado mágico do nosso ser, pois reconhecer no sentido racionalista é sempre uma compreensão falsa e rasa da atualidade, e consequentemente, é mais dissolvente do contato com as forças do profundo do que criá-lo. O desenvolvimento em direção ao polo europeu, portanto, a degeneração da magia, do demonismo e da religião começa em todo o mundo aproximadamente ao mesmo tempo, ou seja, cerca de 500 anos antes de Cristo. O ano 500 a.C. identifica o clímax da consciência mágica. Naquela época, Lao Tse trabalhava na China, o representante de um certo místico iluminado. Na Índia, Buda estava completando o brahmanismo, na Pérsia, Zoroastro estava reformando a magia mais antiga, e estava fundando sua seita bastante racionalisticamente fundamentada, que não podia, exceto pelos atuais Bahaimas das Man, negar sua relação com um tipo específico de pensamento europeu. Na Palestina, durante esse tempo, os profetas judeus estavam operando, que estavam em nítido contraste com o culto mágico de Yahvé dos antigos judeus, e protestavam contra o serviço divino concreto. Na Grécia, finalmente, os primeiros filósofos começaram a aparecer, que corroeram a consciência mágica dos primeiros tempos, e estavam ajudando a pavimentar o caminho para o intelectualismo europeu. E se soubéssemos mais sobre a história cultural da América, provavelmente também poderíamos demonstrar desenvolvimentos semelhantes lá. De qualquer forma, os conquistadores espanhóis relatavam que eram considerados a reencarnação de um lendário fundador religioso, que em um passado não muito distante, lutou contra o culto mágico do sangue, portanto, desempenhou um papel semelhante ao dos profetas judeus. O esmaecimento do sentimento para o corpóreo, a perda de sentido para o conteúdo mais profundo do concreto, o pictórico, o moldado, em suma, para a forma preenchida, unida, resultaram inicialmente em uma redução e abstração das percepções demoníacas. Os demônios eram cada vez menos concebidos como carnais e concretos, mas cada vez mais como potências puramente mentais, isto é, finalmente diluídas em esquemas puramente de concepção. Isso vem claramente à luz no sistema da doutrina das ideias platônicas. Por outro lado, a tendência à abstração se manifestou no sentido de que as fronteiras concretas entre os povos e, portanto, as fronteiras religiosas foram perfuradas e um único demônio foi sustentado como princípio teórico do mundo, ou seja, a transição do politeísmo concreto para abstrair o monoteísmo foi implementado.
Indiscutivelmente sempre houve uma hierarquia dos demônios e um deles sempre foi considerado o supremo e o mais poderoso, mas este sempre foi diferente para cada povo, e seria cauteloso nomear um conceito totalmente obscuro como um demônio universal para todas as pessoas. Essa tendência que se manifestou na generalização, e com ela na diminuição da percepção divina, está intimamente ligada ao processo de abstração que podemos chamar de universalismo. O humano concreto, as pessoas concretas, os deuses concretos são assim eliminados, e em seu lugar é colocada a noção abstrata de humanidade, acima da qual um monoteísmo também puramente conceitual é entronizado. O slogan do humanismo, da humanidade geral, da masculinidade universal, deriva dessa tendência de universalismo de uma época tardia, assim como os sonhos de uma única religião mundial verdadeira e uma exultação da humanidade aleatória, que tanto mais uma vez floresce hoje. A consequência imediata do monoteísmo abstrato foi o estabelecimento de uma moralidade absoluta, que era vista como igualmente aplicável a todas as pessoas. O tempo primitivo não conhece moralidade neste sentido universal. Sua regra de vida é dada pelo costume folclórico e pela vontade do deus tribal, cujo governo era totalmente autocrático e dava ordens a seu critério. Estes, bem como os costumes do povo, podem ser potencialmente muito violentos e imorais, podem exigir sangue e destruição e não têm nada a ver com humanidade, amor fraterno ou algum tipo de bem abstrato. A regra de vida pertinente sempre fica limitada à nação individual, e esta nação concebe como completamente natural que outras pessoas tenham novamente outras diretrizes para seu modo de vida. O monoteísmo abstrato dos últimos tempos é apenas o epítome de uma moral abstrata, que se intromete da maneira mais rigorosa em toda a humanidade. Este chamado bom, pelo que se esforça a moral universal tardia, consiste em uma apoteose do abstrato e do racional e, portanto, de uma alienação do concreto, do corpo, da imagem, da irracionalidade. É uma moral de castração e abatimento, assim como um monoteísmo abstrato está aparecendo como um demônio imasculado e mocho. O ideal de vida carnal e aristocrático de tempos antigos é abandonado e esquecido em favor de um nivelamento sentimental que busca o aprisionamento e a domesticação de toda a humanidade. Mas a magia é algo primitivo, heróico, não sentimental, algo violento, aristocrático, corporalmente concreto, que resiste a toda abstração, universalismo e moralização. A magia é a pilhagem de homens imbuídos de demônios. É, portanto, evidente, especialmente na esfera cultural europeia tardia, que houve pouca habitabilidade para ela, e que ela, assim como o heroísmo dos primeiros tempos, foi condenada a declinar em todos os lugares onde as tendências humanísticas universalistas ganharam vantagem. Sua queda teria sido ainda mais rápida se não fosse o catolicismo na Europa, ou o hinduísmo na Índia, e em outros países onde tendências atávicas vieram em seu auxílio. O catolicismo europeu, derivado principalmente do Egito, ainda alimenta as antigas tradições do significado mágico do corpo, do quadro, em suma, do concreto projetado em geral. O culto católico foi construído em cerimônias mágicas. Em seu centro o sacrifício ainda era caracterizado como nos velhos tempos. Seu mundo ainda estava repleto de demônios e até o Deus Supremo ainda aparecia sob a forma de pão e vinho. Aqui ainda havia ar para magia de todos os tipos, e não foi coincidência que, com a renúncia do catolicismo, a magia também secou na Europa. Os católicos de fato lutaram contra crenças dos pagãos/demoníacas, ou seja, religião e magia pagã não as rotularam como falsas, mas como satânicas. O catolicismo de forma alguma negou a existência dos demônios, assim como falhou em negar a existência do próprio Satanás. A magia pagã era considerada obra de demônios. Sobre isso, Lactantius declarou, abre aspas, os demônios são a causa da astrologia, da adivinhação, da prática do augúrio e daquelas mesmas práticas que são chamadas de dar oráculos, necromância e magia. Fecha aspas. Com isso a realidade dos demônios foi plenamente admitida, e com a diferenciação entre magia negra e branca, surgida no início da Idade Média, a magia pagã também obteve uma posição no dogma católico. Soudan extrapola a palavra magia negra do grego necromância, arte negra, mas isso constitui apenas um malapropismo da palavra original necromância, que é a evocação dos mortos. Magia negra sempre significou magia pagã, que funcionava com a ajuda de deuses demoníacos, enquanto a noção de magia branca reunida pelo culto católico permitia ações mágicas que eram então atribuídas ao universo universal. Monoteísmo e seus anjos. Foi assim que uma atividade de magia negra se tornou absurdo e fantasia.
Os conceitos de magia negra e branca são completamente relativos e derivam apenas do dogma católico, e por isso talvez fosse muitas vezes difícil decidir se havia um demônio ou um anjo por trás de um certo fenômeno mágico, já que ambos são basicamente a mesma coisa. Como o próprio culto católico constituía um sistema mágico plenamente desenvolvido, era natural que também se espalhasse pela magia negra, de modo que grande parte da magia pagã agora recebesse um verniz católico e pudesse, com os devidos cuidados, também ser praticada abertamente. Então, eventualmente, a velha magia floresceu novamente, com a transcrição correspondente, e a astrologia, o cabalismo e a alquimia atingiram clímax notáveis. A astrologia, a arte de investigar o futuro a partir das estrelas, vem de documentos egípcios muito antigos, encontrados no século XII a.C., que tratam de observação de estrelas e seleção do dia. Durante os tempos alexandrinos, a astrologia experimentou um tremendo boom, onde obteve uma base sistêmica expansiva do astrônomo Claudius Ptolemaeus. Em conexão com a filosofia grega e as ciências naturais, essa antiga astrologia se espalhou para a esfera cultural europeia medieval. O cabalismo foi fruto nascido da árvore da mística judaica e da filosofia religiosa. Cabala significa, como foi dito, tradição ou ouvir dizer, isto é, um sistema de pensamento que não foi dado diretamente no Antigo Testamento, mas existiu ao lado dele como tradição oral. A origem desta tradição foi colocada pelos próprios judeus no início do mundo, mas a forma da Cabala que chegou à Europa durante a Idade Média não se desenvolveu até cerca de 1000 anos depois de Cristo. Ela atravessou a Espanha e entrou na Europa no início do segundo milênio. Duas coisas diferentes sobre a Cabala devem ser distinguidas. Primeiro, sua filosofia mística sobre religião, e segundo, os métodos pelos quais tentou harmonizar esta filosofia com o Antigo Testamento. A doutrina da Cabala era uma verdadeira ciência secreta, ou seja, seu conhecimento estava nas mãos de alguns rabinos e só foi transmitido por meio de educação pessoal, a uma geração mais jovem cuidadosamente selecionada. Como uma entidade viva, muitas vezes se opunha diametralmente à formulação dos dogmas, mais ou menos congelados do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo não pretendia negá-los, mas protegê-los. Serviram-se de complexas manobras de reinterpretação, que se expandiram para métodos muito ramificados e pedantes, que quase se tornaram um fim em si mesmos. O alfabeto hebraico jogava nas mãos de tais truques de letras de uma maneira desejável, uma vez que continha apenas consoantes, enquanto a inserção das vogais não seria feita até a leitura normal do texto. Além disso, cada caractere alfabético significava um determinado número, como algumas letras do alfabeto romano, de modo que o valor numérico de palavras inteiras também poderia ser usado para reinterpretação. Durante a Idade Média, todo este ramo da Cabala se desenvolveu em uma arte independente de escrita, aritmética e interpretação. E com todas as suas miríades de nomes demoníacos e selos mágicos era quase indispensável para toda a magia daquela época. O ramo escolástico da Cabala pouco importa para nós hoje, mas o conteúdo quase exagerado das doutrinas cabalísticas ainda irradia em intensidade não diminuída. O pequeno parágrafo a seguir mostra a beleza dessa linguagem e seu conteúdo mágico. Abre aspas. Depois que Deus criou a noite para deixar as estrelas brilharem, ele se voltou contra a sombra que havia criado, olhou para ela e deu-lhe forma. Ele pressionou uma imagem no véu, com a qual havia diminuído sua imprecisão, e essa imagem sorriu de volta para ele. Ele queria que essa imagem fosse dele, para formar o homem à sua semelhança. Ele olhou para esta figura, que um dia deveria ser a do homem, e seu coração se abrandou, pois já acreditava ouvir as lamentações de sua criação. E Deus se tornou humano, para ser amado e compreendido pelos humanos. A única coisa que sabemos sobre ele é esta imagem, que está pressionada no véu, que esconde o brilho de nós. A imagem é nossa, e ele quer que para nós seja dele. Deus está sentado em um trono que brilha com inúmeras faíscas, e ele as deixa crescer em mundos. Seu cabelo brilha e estrelas emergem dele. Os mundos cercam sua cabeça e os sóis vêm banhar-se em sua luz. A figura de Deus é dupla. Ele tem uma cabeça de luz e uma cabeça de escuridão, uma branca e uma preta, uma superior e uma inferior. Toda luz requer escuridão e só se torna claridade por causa da escuridão. A cabeça brilhante goteja um orvalho de suor sobre a cabeça escura. Abra para mim, meu amor, diz Deus ao homem, pois minha cabeça está encharcada de orvalho e meus cabelos com as lágrimas da noite. A cabeça branca é a luz, mas a cabeça preta é a lâmpada. Nada vem somente de Deus. Tudo que está aparecendo e desaparecendo aparece e desaparece em sua sombra. Mas Israel separou a cabeça branca da cabeça preta.
e assim a sombra dos deuses se tornou o fantasma do diabo. Fecha aspas. A doutrina da Kabbalah combinava os anjos, demônios e Deus juntos como a dinâmica corporificada do universo, e aqui também toca em nossa teoria de magia e demonologia, que será discutida mais tarde. A alquimia, a mais importante disciplina da magia medieval ao lado da astrologia e da Kabbalah, parece ter suas origens no Egito, onde os livros herméticos representam sua descrição mais antiga. Por intervenção dos atomistas gregos, essa antiga forma do que hoje é conhecido como química chegou à Europa. A ideia básica da alquimia é a possibilidade de conversão das substâncias e a criação de uma a partir da outra, só é possível com base em uma teoria de átomos e elementos, mas também envolve certas reflexões energéticas. Onde traçar a fronteira entre ciência natural e magia é tão difícil de determinar quanto a diferença entre química e física. Que a alquimia tinha um aspecto mágico decorre de uma de suas principais proposições que é, abre aspas, se você não tirar o estado físico dos objetos, e se você não reorganizar as substâncias incorpóreas em corpos, então você não conseguirá o que espera. Fecha aspas. Na medida em que isso não significa apenas um processo de gaseificação, esta frase deve ser aplicada a certos fenômenos de transmutação, que são tão altamente complexos, que tocam em fenômenos mágicos. O objetivo da alquimia medieval era a descoberta ou a produção sintética da pedra filosofal, um catalisador peculiar, por meio do qual deveria ser possível não apenas ganhar a juventude eterna e curar todo tipo de doença, mas especialmente criar artificialmente ouro a partir de qualquer tipo de metal. Do estado atual da química, essas ideias não estão além dos reinos do impossível, já que os efeitos que a matéria radioativa exerce sobre o organismo foram descobertos, e as objeções que foram levantadas contra a existência de uma matéria primária desapareceram. No entanto, se os alquimistas medievais realmente foram bem-sucedidos em descobrir esta matéria-prima e realmente realizaram as maravilhas que foram transmitidas sobre eles, provavelmente nunca poderão ser esclarecidas. Ao lado dessas formas de magia, até certo ponto permitidas pela Igreja Católica como brancas, pululava uma vegetação rasteira mais ou menos proibida, ou seja, práticas que eram consideradas negras e que se resumiam no sentido mais amplo como feitiçaria. A feitiçaria se manifesta como uma forma degenerada e vulgarizada de elementos, que se originou da magia sacra da antiguidade, mas não obteve a aprovação da Igreja Católica. O centro nervoso da feitiçaria era a criação artificial de estados de sonho sonâmbulo, usando pomadas e inalantes narcóticos modelados na antiguidade, e a consequente experiência de amálgama com as potências sobrenaturais, demoníacas, análogas aos antigos mistérios sexuais. Esse amor demoníaco na verdade representava apenas uma forma muito primitiva de comunhão com a divindade, que também foi sancionada pela Igreja Católica. O que dá à feitiçaria seu verniz um tanto repugnante é seu nível baixo e plebeu, mas que marca todas as expressões de vida daquela época, as guerras camponesas, a defenestração do castelo de Praga e, finalmente, a Guerra dos 30 Anos. O fim da magia medieval foi iniciado pela Reforma e pelo humanismo ascendente, que se seguiu naturalmente. Uma vez que os reformadores remontam ao cristianismo judaico primitivo, que se baseava nos profetas, mas não no culto ortodoxo magicamente orientado a Yahvé, portanto, eles lutaram principalmente contra o fundamento mágico do catolicismo. O catolicismo, que era alheio à Europa, significava uma espécie de inundação, e quase somos tentados a dizer, uma surpresa, das atuais tendências desenvolvimentistas europeias, que ressurgiram na época do humanismo depois de terem sido suprimidas por 53 séculos. O colapso do catolicismo dividiu toda a base sobre a qual a magia na Europa havia crescido anteriormente. Somente na França, que permaneceu católica, algumas partes da magia permaneceram, até que o espiritualismo moderno foi importado da América durante o século XIX. Sua terra-mãe não era o demonismo impulsivo, mas o puritanismo sentimental. Tão notável quanto o tratamento científico de subproblemas ocultos é hoje, a maior parte do que se autodenomina uma visão de mundo oculta ou teosófica é, na melhor das hipóteses, frágil e imatura, o balbucio de uma época tardia e senil. Mas até hoje, cada fim cada vez menor sempre foi seguido por um novo começo vigoroso.